pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Acionista.net e no vídeo de hoje nós vamos conhecer em detalhes a página de dividendos sintéticos que está disponível na área Operar dentro da coluna Opções do sistema Acionista.net. Essa ferramenta é voltada para investidores que operam com opções e desejam acompanhar de forma consolidada os ganhos ou perdas provenientes de lançamento de opções, especialmente os prêmios de crédito e débito ao longo dos meses. Então se trata de mais uma funcionalidade que reforça os três pilares principais do sistema, que é a administração da carteira de ações, calculadora do imposto de renda e as estatísticas administrativas, ajudando você a visualizar, planejar e declarar com mais precisão os resultados das suas operações com derivativos. Ao acessar essa página, o investidor se depara com um painel direto e informativo. No topo a gente tem os filtros de ano, mês e corretora. E esses filtros permitem que o usuário escolha o período da análise e, se desejar, visualize os dados apenas de uma corretora específica. Essa flexibilidade é fundamental para quem opera com mais de uma instituição e quer analisar os resultados separadamente ou em conjunto. Logo abaixo a gente encontra uma tabela com o título Ganhos ou Perdas, e essa tabela representa um resumo mês a mês do resultado das operações com opções distribuídos em três colunas principais, que é crédito prêmio, débito prêmio e o total mês. A gente vai entender o que cada uma dessas colunas significa. O crédito prêmio representa o valor recebido nas operações de lançamento de opções. Por exemplo, quando o investidor vende uma call ou uma put, ele recebe um valor pela venda dessa opção. E esse valor entra aqui como crédito na conta. E aqui no sistema, esse recebimento é consolidado mês a mês, permitindo que o investidor veja, por exemplo, quanto foi recebido de prêmio em maio, agosto ou dezembro. Já o débito prêmio, por outro lado, mostra os valores pagos para recomprar essas opções. E isso acontece, por exemplo, quando o investidor decide encerrar uma posição vendida em opções antes do vencimento, recomprando o papel no mercado. E também pode representar perdas com o exercício automático das opções vendidas. Os valores aparecem em vermelho para facilitar a visualização das saídas financeiras. E por fim a gente tem o total mês, que é o saldo entre o que foi recebido e o que foi pago no mês. Ou seja, ele subtrai o débito do crédito e apresenta o resultado final de cada período. Um valor positivo indica lucro com as operações de opções naquele mês e um valor negativo, como podemos observar em novembro na imagem, indica um prejuízo líquido. No rodapé da tabela, a gente ainda tem o total acumulado de todos os meses do ano, que é a soma dos créditos, a soma dos débitos e o resultado líquido. E esse resumo final é extremamente importante para o investidor que deseja acompanhar a rentabilidade das estratégias de lançamento de opções ao longo do tempo e principalmente para quem precisa declarar esses valores corretamente no imposto de renda. E vale lembrar que ao utilizar essa página, o investidor não precisa mais montar planilhas manuais ou ficar somando nota por nota para descobrir quanto ganhou ou perdeu com as opções. Porque o sistema Acionista.net faz tudo isso automaticamente com base nas operações registradas, desde que o lançamento das opções tenha sido devidamente cadastrado ou importado no sistema. Além disso, os valores informados aqui também são aproveitados na calculadora do imposto de renda, que é outro pilar essencial no Acionista.net. Quando o investidor acessa os passos da calculadora, especialmente os relacionados a operações com opções e rendimentos recebidos, os dados da página de dividendos sintéticos são integrados aos cálculos finais, garantindo maior precisão na apuração do imposto a pagar ou do prejuízo a compensar. Outro ponto importante é que essa página é útil tanto para investidores experientes em derivativos, quanto para quem está começando a explorar esse mercado. E o formato sintético facilita muito a leitura e a análise de dados, mesmo para quem ainda está aprendendo os conceitos. Por exemplo, ao identificar um mês com um débito maior que o crédito, o investidor pode revisar as estratégias aplicadas naquele momento, evitando repetições de erros e melhorando o desempenho futuro. Esse tipo de análise também reforça o pilar das estatísticas administrativas do sistema, porque com os dados apresentados aqui, o investidor pode entender quais meses foram mais lucrativos, quais estratégias foram mais efetivas e até mesmo identificar padrões de comportamento no mercado de opções ao longo do ano. Para quem deseja se aprofundar mais, o Acionista.net oferece ferramentas complementares, como a listagem detalhada de cada operação com opções, o histórico por ativo e a geração de relatórios que servem tanto para controle pessoal quanto para prestação de contas com contadores e com a Receita Federal.
Por fim, vale reforçar que essa funcionalidade está totalmente integrada ao sistema e não depende de planilhas externas. Isso significa que os valores são calculados com base nas movimentações reais registradas na carteira, considerando as datas, os tipos de operação, os vencimentos e os prêmios envolvidos. Dessa forma, o investidor tem acesso a um retrato fiel das suas operações com opções, podendo utilizar essas informações tanto para análise de desempenho quanto para fins fiscais e estratégicos. E se você opera no mercado de opções, a página de dividendos sintéticos do Acionista.net é a sua aliada para transformar dados dispersos em uma inteligência financeira. Então você pode utilizar para acompanhar os seus resultados, corrigir as suas estratégias e simplificar a sua vida na hora de declarar. E como sempre, conte com a Acionista.net como seu parceiro na jornada de investir com autonomia, segurança e clareza. Até o próximo vídeo.